favor. Que situação, né? Olha aí, para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Osmar Manuel, que é diretor de uma clínica de reabilitação, e também o Robson Rodrigues, que é ex-usuário e já foi internado involuntariamente. Eles estão ao lado do nosso repórter, o Ricardo Neves. Bom dia, Ricardo. Eles estão aí, né? Primeiro, eu queria saber de onde é que surgiu essa ideia de criar essa clínica. Bom dia para vocês. Bom dia, Douglas. Bom dia, Regina. É um assunto que não cabe muita brincadeira, ao contrário das matérias que a gente está acostumado a fazer. Um assunto que é um drama para as famílias, para a sociedade. Eu estou ao lado aqui, do meu lado direito, o Osmar, do meu lado esquerdo, o Robson. Osmar, como surgiu a ideia de fazer essa clínica de reabilitação? Bom dia. Eu tenho um filho de 27 anos e com 20 anos ele se envolveu com drogas e acabou no crack. Eu fiz 2 internações involuntárias em 2 clínicas, mas infelizmente não foram boas. Então, na segunda, inclusive, ele quase morreu. Eu resolvi que não podia confiar em pessoas, mas que tinha que salvar meu filho. Abri uma clínica para cuidar dele. Montei uma equipe e nunca mais consegui voltar para o meu trabalho. E graças a Deus ele está muito bem até hoje, é pai dos meus 2 netos, né? E a gente está muito feliz pelo resultado que a gente teve com a vida do meu filho e com a vida de mais centenas de pessoas que passaram por lá. Maravilha, uma vitória. Agora, explica pra gente qual a diferença entre você estava falando agora há pouco para mim aqui no link, qual a diferença entre a internação compulsória e a involuntária? A internação involuntária, ela tem que ser solicitada por um parente. Então, é solicitado por um parente, um médico comprova a necessidade de internação do paciente e ele é internado e comunicado ao Ministério Público em 72 horas. Essa é involuntária. A compulsória é determinada pelo governo, né? por um juiz. Era muito usada no caso de pessoas que eram presas e dependentes químicos e que eram então conduzidos a clínicas, né? Agora está sendo usada pelo governo porque o governo ele não tem poder sobre o cidadão, né? Então ele tem que ter todo esse aparato para fazer uma internação compulsória. Não é da vontade do paciente e nenhum parente dele está solicitando. Pode não se encontrar nenhum parente, ele vai ser internado da mesma forma. É uma pena, né, que como a gente viu, só com pessoas com hepatite C e AIDS, né? Seria bom também para aqueles que vão viver muito mais. Isso aí. Vamos agora entrevistar aqui. Oi, Douglas, pode mandar. Enquanto vocês estão falando aí, nós estamos com imagens ao vivo ali do nosso helicóptero, mostrando a região da Cracolândia. Você está aí também ao lado do Robson, né, que também é ex-usuário, e ele também já foi internado de maneira involuntária. Então eu queria saber dele se isso funcionou com ele de ser internado à força. E aí, Robson? Bom dia a todos. Bom dia. Internação involuntária para mim funcionou, tanto é que eu estou aqui. Por quê? Porque quando eu estava no uso, eu me encontrava no uso de drogas e aquela substância fazia parte da minha vida e eu não queria saber de familiares, não queria saber de filhos que eu tenho. E quando minha família tomou uma postura firme comigo, foi quando deu resultado, porque eu cheguei na clínica, inclusive, dizendo, isso aqui não resolve para mim, isso aqui não adianta para mim. Quando isso foi passando o tratamento adequado que eu recebi na clínica do pastor, isso sim, isso fez com que eu me desse valor, uma autoestima cresceu, essa autoestima eu tenho minha vida de volta. Isso foi importante. E você usou droga por quanto tempo, Robson? Por quanto tempo? Por 29 anos. Uau! Mas 29 anos? Isso, não foi 29 anos só do crack, né? Comecei, como todo mundo começa naquela porta de entrada, da maconha, a cocaína, para depois cheguei a passar uma época na Cracolândia também. Meus pais pediram a internação para mim, eu fiquei assim, daquele jeito assim. Mas hoje, eu vejo que só me resolveu quando eu caí no lugar certo, correto, e tive esse punho forte da minha família, de dizer assim, você quer isso não serve para você e nem para nós. Vamos fazer o que é certo e correto. Robson, nós estamos vendo aqui agora imagens ao vivo lá da região da Cracolândia, às 9h17. E vocês estão com o monitor aí também, vocês estão vendo essas imagens aí também? Porque, olha só, é uma multidão de usuários ali na região da Cracolândia, que fica no centro de São Paulo. E você, Robson, que disse agora pra gente que já viveu ali também na região da Cracolândia, o que passa pela sua cabeça quando você vê uma imagem dessa que nós estamos vendo agora, ao vivo? Isso está acontecendo nesse momento, essa, entre aspas, reunião desses usuários ali na região da Cracolândia. O que passa pela sua cabeça quando você revê e vê uma imagem dessa, hein?
Infelizmente, olhando também a imagem, como você disse, é triste de saber que muitos ali não têm os familiares o que eu tive, né? Esses familiares meus que tiveram força de me pegar à força e falar assim, não, você tem que procurar tratamento. Numa ocasião daquela ali, não tem como eu estar pensando e escolhendo a minha vida. Numa ocasião daquela ali, só tem mesmo que alguém me ajudar, alguém de fora do problema, me pegar e me tirar daquele ciclo vicioso que eu estava. Tá. Eu fiquei com uma curiosidade, Ricardo. O Osmar falou que ele nunca mais conseguiu voltar para a profissão dele. O que ele fazia antes de ser pai-herói? Osmar, e aí, qual era a outra sua profissão? Eu sou pai-herói de um filho-herói, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, graças a Deus, foi herói de sair disso, né? Eu tinha uma rede de escolas de música. Olha, né? só. Porque minha esposa é musicista, meu filho toca muitos instrumentos, minha filha é cantora, então eu trabalhava com isso. Tive que vender a rede e continuar cuidando de pessoas. E quer que eu diga uma coisa? Quero. Eu gostaria que Deus tivesse me levado para isso muito antes, porque é maravilhoso tratar disso. Que bom ouvir isso, né? Legal, Agora, né? Regina, Douglas, queria fazer uma pergunta aqui para o Osmar. Osmar, é necessário, não existem etapas para chegar ao tratamento, e sim, primeiro de tudo, é a conscientização do próprio viciado em dependência química, o dependente químico? O dependente que vai por livre e espontânea vontade, ele já vai com uma certa conscientização, mas depois de alguns dias sem a droga, ele normalmente quer voltar. Claro. Então ele precisa ser ajudado, né? Difícil. O paciente que vai involuntariamente, depois de alguns dias, ele sendo muito bem tratado, conscientizado, ele aceita o tratamento e começa a verificar tudo aquilo que ele perdeu e tudo que ele não conquistou. É muito normal que outros irmãos da família tenham conquistado muitas coisas e aquele paciente nada e perdido tudo. Após isto, e durante todo esse processo, e durante todo o processo de tratamento, é importante que ele tenha um grande apoio psicológico, com médicos, com terapeutas, e seja muito bem tratado e que a instituição tenha confiança nele. Porque a família perde a confiança no paciente que já está cometendo um monte de coisa. Então, ele se sentindo de novo um cidadão, ele começando a ter novos horizontes, ele cria novos caminhos, ele não precisa mais de fuga. Né? Telefone, quer deixar algum telefone? Olha, o nosso site é www.clinicarestauração.com.br, o telefone é 4158 1282. E se quiser falar comigo, se eu puder ajudar, é 994719297. Eu gostaria de poder ajudar quem precisa. Tá ok. Obrigado. Tá dado o recado, com vocês aí no estúdio. Te agradece a participação aqui do nosso programa. Parabéns aí ao Osmar pela iniciativa e parabéns ao Robson também, tá?